Quais são as causas psicossomáticas da obesidade e do sobrepeso? Esse é o vídeo número 2 da nossa série de 21 vídeos de psicossomática no nosso desafio 10K nesse mês de outubro. Aproveitem que os conteúdos estão sendo aí formulados de forma muito especial para vocês. E é sempre importante nós trazermos um alinhamento antes desses vídeos onde nós falamos das doenças propriamente ditas. A nossa linha é das terapias alternativas, da medicina oriental e também da terapia holística. E nós contemplamos o âmbito espiritual e energético do ser humano. Se você não se sente à vontade, se você não compartilha dessas crenças e nem quer expandir a sua visão nesse sentido, eu oriento que você simplesmente não avance nesse vídeo. E também nós temos uma visão aqui de trazer uma compreensão mais ampla, uma compreensão diferente e uma compreensão também complementar em relação aos tratamentos, à medicina contemporânea, unicamente do viés científico. Jamais vamos orientar você na interrupção, por exemplo, de tratamentos que foi orientados pelo seu médico. Siga as orientações do seu médico da mesma forma e apenas utilize esse vídeo para amplificar a sua compreensão e o seu entendimento sobre outras possíveis causas dessas doenças e também vias alternativas de tratamento. Sempre importante nós alinharmos nesse sentido no início desses nossos vídeos. E hoje o nosso tema é obesidade e sobrepeso, um assunto que eu particularmente tenho bastante intimidade, até porque eu vivi um histórico de obesidade infantil. Durante muito tempo da minha vida, eu enfrentei essas questões de sobrepeso, essas questões de obesidade, principalmente ali na fase da adolescência. Com 12 anos de idade, eu pesava em torno de 125 quilos e depois passei por todo um processo de emagrecimento. E nesse sentido, o que eu posso compartilhar com vocês é que tenho um entendimento bem completo dessa área, até porque também a minha formação original é educação física. Eu trabalhei 10 anos dentro da área da educação física, 6 anos de personal trainer, me especializei em fisiologia do exercício também, uma área que eu estudei afinco, né? Não só pela parte terapêutica, que contempla aí o âmbito emocional, sistêmico, espiritual, energético do ser humano, mas também as vias tradicionais relacionadas ao exercício físico, à alimentação e ao comportamento. E tudo isso me possibilitou ter uma visão bem mais ampla do ser humano nesse sentido, em relação a tudo isso que faz com que a pessoa desenvolva a obesidade, o sobrepeso, um ganho de peso excessivo e quais são as melhores formas de tratamento, porque muitas delas eu apliquei em mim diante daquilo que estava relacionado à minha obesidade, né? E o que é importante entender primeiramente sobre a obesidade e o sobrepeso? O primeiro fator importante a entender é que a obesidade e o sobrepeso, ela tem causas multifatoriais. Então, o que pode funcionar para uma pessoa, muitas vezes não vai funcionar para outra, justamente porque múltiplos fatores podem ser a origem das causas da obesidade. E os aspectos psicossomáticos, pela minha visão e experiência, são os principais. Porque nós seguimos aqui um preceito em nosso instituto, é um pressuposto da programação neurolinguística que diz, né, que o comportamento do ser humano,
ele é subproduto do estado interno. Então, muitas vezes as pessoas tentam mudar a alimentação, tentam inserir uma rotina de atividade física, sem mudar o seu estado interno. Então, ela quer mudar determinados comportamentos que estão gerando aí esses resultados na vida dela de ganho de peso, mas ela não muda o estado interno. E por isso que normalmente dura um tempo e depois a pessoa regride nos mesmos comportamentos, porque não houve aquela transformação interna necessária dos gatilhos, dos conteúdos internos que fazem com que ela tenha esse comportamento de se alimentar excessivamente ou de escolher sempre alimentos calóricos, gordurosos, o açúcar, ou sabotar as práticas de atividade física. Um dos primeiros pontos, agora entrando no âmbito mesmo de quais são as causas psicossomáticas do ganho de peso, da obesidade, é trazer o contexto, o contexto que fala que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, normalmente, a pessoa que se direciona a um processo de obesidade, ela, no âmbito emocional, consciencial, sistêmico, ela possui um sentimento de falta interna, que ela compensa temporariamente, ilusoriamente, com o prazer e o abastecimento da alimentação. Normalmente essa falta, na maioria das vezes, está relacionado com a mãe. Até porque a mãe, ela foi a primeira alimentação, ela é a primeira alimentação e a única durante um bom tempo da pequena infância. E ali se forma todo um elo de ligação entre a alimentação e a figura da mãe também. E muitas vezes a conexão com essa alimentação materna ou a conexão afetiva com a mãe ali naquele primeiro momento, ela é interrompida por vários fatores. E quando tem essa interrupção, ou quando por algum motivo a mãe ela está inacessível no âmbito afetivo, ou inacessível até no âmbito presencial ou no âmbito sistêmico, por questões que bloqueou a mãe ou espiritualmente ou afetivamente, o filho vai sentir esse vazio e esse impacto. E aí, como a alimentação está neuroassociada muito com a figura da nutrição materna, essa carência pela figura materna pode se reproduzir em excesso de alimentação numa busca desse preenchimento, desse vazio que ficou. E também a medicina tradicional chinesa, ela correlaciona até a figura da mãe com o princípio do elemento terra. E o princípio do elemento terra rege principalmente essas questões dos tecidos conjuntivos, adiposos. E se você está com um desequilíbrio nesse elemento, que pode vir dessa questão com a mãe, por exemplo, todo esse sistema de energia ele também fica desequilibrado, e o que facilita também o ganho de peso. E quando nós falamos de falta interna, também não é só relacionado à mãe. Por exemplo, a pessoa ela pode ter fazido parte de um sistema familiar onde o afeto era muito ausente. Por exemplo, um ambiente muito hostil, um ambiente muito rigoroso, autoritário, onde gerou ali, na fase do desenvolvimento, uma carência afetiva. E a alimentação, muitas vezes, é um fato de compensação afetiva. Muitas vezes, as pessoas que estão carentes na área de relacionamento, que estão com dificuldade de se firmar num relacionamento feliz,
muitas vezes também compensa com o excesso de alimentação. E a falta, ela pode estar relacionada com a falta material. Então, se a família viveu um período de escassez material, não só na família atual, mas também nos ancestrais, onde muitas vezes nessa ancestralidade teve grandes situações de fome, de precariedade, de pobreza, e inclusive em muitas ancestralidades, como na minha, por exemplo, tem situações de pessoas que morreram de fome. Então, traz esse aspecto de comer por aqueles que não conseguiram comer. E isso fica impregnado no nosso DNA, fica impregnado na nossa epigenética, né? E aí, naturalmente, vem um movimento de compensação nas gerações futuras para comer por aqueles que não comeram. E tudo isso é possível de ser trabalhado por determinadas terapias, como a constelação familiar e a apometria. E aí você libera, né, essas cargas que fazem com que nós trazemos aí determinadas compensações no nosso comportamento relacionado a traumas ancestrais que ficou aí impregnado no nosso campo de energia, no campo que vem dos nossos ancestrais. Também, dentro da questão da obesidade, traz o aspecto também da sensibilidade emocional. Normalmente, uma pessoa que é muito sensível emocionalmente, principalmente aquela pessoa que ela é sensível emocionalmente e ela teve um ambiente familiar muito hostil, ou ela convive em locais de trabalho, em ambientes onde é muito pesado, onde ela precisa se defender o tempo todo, pode surgir um impulso interno nela de criar uma capa de proteção extra. É como se fosse uma armadura mesmo, e essa armadura ela é formada justamente pelo tecido adiposo. É uma pessoa que muitas vezes ela está ferida no âmbito emocional, ou ela passou por abusos psicológicos, crianças que passam por bullying também, pode querer desenvolver essa capa extra de proteção para se proteger. E aí é importante para essa criança ou essa pessoa fazer um tratamento emocional para que e uma reprogramação mental para que ela considere ali que não tenha mais a necessidade de se proteger excessivamente da forma como ela está se protegendo. Então isso é extremamente importante. E até relacionado com isso também tem o aspecto da leveza, a leveza na psicologia da pessoa. Se a pessoa, né, aí pode ser desde o desenvolvimento infantil quanto na fase atual da pessoa. Se a pessoa está vivendo também uma fase onde está tudo muito pesado para ela psicologicamente, ela está percebendo tudo muito pesado em sua realidade, a sua consciência está pesada, ela pode manifestar justamente esse peso psicológico em peso físico. E aí tem vários processos de manifestação que explicam por que o conteúdo da nossa consciência se expressa por meio do corpo. O corpo vai expressar tudo aquilo que está sendo ali traduzido, representado pela nossa consciência, até porque a programação neurolinguística afirma, né, tem um pressuposto de que corpo e mente formam um único sistema, né? Na verdade, nós aqui pela nossa visão, nós subimos um nível também, né? Corpo e consciência formam um único sistema e se correlacionam entre si, e os conteúdos da mente e da consciência vão se reproduzir em nosso corpo. E é por isso que é importante fazer todo um alinhamento interno para se conseguir um resultado externo. E já que estamos falando também desse aspecto da consciência, desse aspecto da nossa alma, o âmbito espiritual do ser humano, ele também influencia
nas questões de peso também da pessoa, né? Muitas pessoas têm no nível da alma uma energia, né, que trouxe de outras vivências relacionados com a energia da ganância, relacionado com a energia da gula, dos excessos, do querer demais. E lógico que isso também está relacionado com o âmbito de falta. Mas pessoas que têm não aquela ambição saudável de crescer, de progredir, de avançar na vida em todos os sentidos, mais uma energia mesmo de ganância, do acúmulo, do excesso, dos exageros. Isso também, se está no nível da alma da pessoa, vai se traduzir em determinados comportamentos onde ela vai ter impulsos exagerados de acúmulos em todos os sentidos, né? Mas principalmente a questão material, a questão financeira, influencia também nessa compulsão de comer demais. Então a energia da ganância, da gula, dos excessos vai influenciar também nesses comportamentos para ganho de sobrepeso e obesidade, né? Por isso que é extremamente importante trabalhar nesse sentido o oposto, né? Que é o estado de satisfação interna, de plenitude interna e de gratidão por aquilo que se tem no momento atual. E outro fator também que se correlaciona também com o ganho de peso e a obesidade, e olha só quantas questões podem trazer essas manifestações de ganho de peso e obesidade. Por isso que é importante ter todo um processo de avaliação cuidadoso para você entender, no seu caso, qual é a sua causa principal, o aspecto em questão relacionado especificamente a você. Um outro ponto que contribui muito nesse âmbito do ganho de peso é desejo sexual reprimido. Muitas crianças, né, até principalmente as mulheres, durante a fase de adolescência, puberdade, teve, né, o aspecto sexual como um tabu muito forte. E muitas vezes por questões religiosas ou por pais muito autoritários, houve todo um movimento de repressão nesse sentido, e aí a pessoa muitas vezes fica com esse tema, né, como uma sombra psicológica, ou com muitos desejos reprimidos. E nesse sentido ela pode, se ela está com toda essa repressão interna, ela pode trazer compensações. E aí a compensação, nesse sentido, será o prazer da comida. Se a pessoa ela não se permite sentir prazer na vida, o único prazer que ela tem na vida, ela pode ficar obcecada por aquilo. E muitas vezes é a comida, no caso de muitas pessoas, né? E nesse sentido também, a comida traz o aspecto do anestésico emocional. Então, as pessoas que estão ali em algum tipo de sofrimento interno, ou elas possuem um nível de ansiedade muito grande, elas vão buscar a comida como um anestésico emocional. Um anestésico emocional. Principalmente no caso de comidas muito gordurosas e do açúcar. O açúcar traz muito essa questão de trazer um alívio, de trazer um anestésico ali para o âmbito emocional por aquela enxurrada ali de prazer que ela dá num curto espaço de tempo. E aí a pessoa pode se apegar a esse prazer ali momentâneo para ofuscar algum tipo de sofrimento que ela está internamente. Só que o perigo disso é que sempre é um alívio temporário, e depois, lógico, o sofrimento volta, e aí entra aquele ciclo repetitivo,
interminável e vira um círculo vicioso mesmo. E é por isso que muitas vezes é tão difícil sair, até porque o açúcar é extremamente viciante, muito mais viciante até do que algumas drogas que existem. E um outro ponto muito comum que acontece é a pessoa evitar, por exemplo, o exercício físico, evitar cuidar da própria beleza, evitar cuidar da própria alimentação, para se defender da área de relacionamento afetivo, de relacionamento amoroso, para sabotar essa área. Muitas vezes porque a pessoa pode ter algum trauma dentro da área sexual ou um trauma também na área emocional. Então, para a pessoa evitar uma nova sensação ou de abuso, ou de rejeição, ou de abandono, ela faz o máximo possível para sabotar a própria beleza por meio de excesso de alimentação ou falta de exercício físico, para evitar conquistar outras pessoas, ser uma pessoa atrativa e aí nesse sentido atrair um relacionamento para a sua vida. Então o âmbito de ganho de peso e obesidade pode ser um movimento de sabotar a área de relacionamento amoroso ou de relações sexuais. E também, o que é muito comum, até recentemente eu atendi uma pessoa com essa questão, que pode trazer um ganho de peso, é quando a pessoa ela teve um luto mal vivenciado na sua história. Aí pode ser um luto consciente ou um luto inconsciente. O que é um luto consciente? Pode ser, por exemplo, quando morre um avô, uma avó, um tio, um pai, um irmão, e a pessoa ela não consegue superar, fica aquele buraco, aquele vazio interno na pessoa, na alma, muito profundo. E se esse vazio, se esse luto, ele não é plenamente cicatrizado, a pessoa pode ficar com aquela falta interna e aí entrar em algum movimento de compensação, que não é só com a alimentação. O mais comum é com a alimentação, mas também pode ser com outros tipos de excesso, por exemplo, na área da sexualidade, na área do dinheiro, ou outros compensações, ou inclusive muitas vezes vício, que a pessoa pode se conectar numa busca inconsciente de preencher aquele buraco que está internamente na pessoa. Ou também quando é luto inconsciente, normalmente quando tem aborto espontâneo na família e aquilo ficou inconsciente, aquilo não veio à tona e fica ali um buraco no sistema familiar, uma questão ali que muitas vezes está ali no âmbito inconsciente e que é muito comum, por exemplo, dentro de uma constelação familiar, constatar que existe um vazio ali na família, que pode ser por aborto ou pode ser também outro tipo de exclusão no sistema familiar, como um filho fora do casamento, e aí tem outros tipos de exclusão, não só no núcleo da família propriamente dito, mas também pode ser nas gerações acima, e essa exclusão traz uma compensação também, que está no nível inconsciente, e a pessoa sente aquele vazio, e aí um dos aspectos pode ser a compensação na área alimentar. Então olha só quantas questões aí, tem mais questões para abordar isso, a questão da obesidade e sobrepeso. Poderia ser uma aula aqui de várias horas falando sobre esse tema, de tantas questões que tem. E além de todos esses alinhamentos internos que é possível estar fazendo e que normalmente traz todas essas questões psicossomáticas, claro que o aspecto da alimentação leve, a alimentação natural e o exercício físico constante, consistente, sempre precisa estar integrado numa realidade de uma pessoa que quer ajustar a obesidade, sobrepeso, ganho de peso, emagrecimento. Isso é inegociável, porque é como funciona
o nosso corpo. Mas muitas vezes, se a pessoa faz isso e não resolve os aspectos psicossomáticos, o resultado fica comprometido, né? E aí, como que nós no Instituto aqui, vou dar o nosso exemplo, nós atuamos para contemplar tudo isso que a gente falou aqui, né? Para os aspectos físicos, nós utilizamos a medicina tradicional chinesa para trazer todo um reequilíbrio dos meridianos, dos elementos dentro da pessoa, assim como eu falei do elemento terra, todo o fluir adequado dessa energia corporal para que a pessoa tenha um recontrole do apetite, da fome e também do aspecto emocional, né? Para essas questões traumáticas, de luto, que estão no nível da mente, do emocional e inclusive questões que a pessoa traz na alma, nós utilizamos principalmente a hipnose sistêmica, a hipnose clínica e a apometria para trazer aí os tratamentos no nível da mente e da alma. E esses aspectos sistêmicos, familiares, ancestrais, nós atuamos com a questão da constelação familiar, com a hipnose sistêmica também e com as mesas radiônicas para fazer todo um tratamento no campo sistêmico e no campo energético da pessoa. Então, assim, vias de tratamento existem várias. O importante é saber, aí ter toda uma sistemática de avaliação para identificar qual é a origem da questão da pessoa em específico. E porque muitos tratamentos eles falham por um aspecto assim de receita de bolo, de colocar todas as pessoas que estão numa situação dentro de uma mesma linha de tratamento, e nós somos seres muito individuais, muito individuais. Quanto melhor for a identificação, a avaliação, melhor assim será a escolha do tratamento mais assertivo e aí também, claro, a obtenção dos resultados. Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe nos comentários aí as suas impressões, o seu histórico aí pessoal, familiar, dentro dessa área, as suas dúvidas, que será um grande prazer aí estar aprendendo junto com vocês. Se você ainda não curtiu o nosso canal, se inscreve para acompanhar os outros vídeos em tempo real, curta esse vídeo, dê relevância para ele chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E se você conhece pessoas que enfrentam essa problemática, compartilhe esse vídeo com elas também, e assim nós vamos criando aí uma corrente do bem para colaborar com informações preciosas para quem está precisando, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.